Abram as suas Bíblias em Gênesis 26, de 1 a 25. Gênesis 26, de 1 a 25. Eu farei a leitura do texto e depois nós vamos caminhando conforme o tempo nos permitir dentro deste trecho. Gênesis 26, de 1 a 25. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Muito bem. Nós estamos avançando mais um pouquinho, paramos na semana passada com
a venda da primogenitura de Esaú para Jacó. A partir desse momento que a história estava centrada, estava focalizada nos dois filhos de Isaac, nós temos aí no capítulo 26 uma aparente pausa nessa história para contar os acontecimentos importantes na história de Isaac e de Rebeca. E então nós temos o capítulo 26 que deixa de lado um pouquinho Jacó e Esaú, e Moisés, ao escrever essa história, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala sobre Isaac. Lembra que Moisés está escrevendo para o povo hebreu e está educando esse povo para que esse povo confiasse em Deus e para que esse povo andasse segundo os preceitos e estatutos do Senhor, e para que esse povo também não só conhecesse as histórias dos seus antepassados, mas aprendesse com elas, aprendesse o que é bom e não o que é mal, aprendesse sobre aquilo que não foi bom e que trouxe prejuízo, e aquilo que foi bom e que trouxe recompensa. E essa história é uma história para nós bem clássica, porque o que acontece na vida de Isaac é uma exata repetição do que aconteceu na vida do seu pai Abraão. E Moisés, ele agrupa acontecimentos aqui no capítulo 26, que tornam o capítulo 26 quase que um espelho do capítulo 21 e 22 de Gênesis. Conta exatamente a mesma história. Também há uma citação sobre uma circunstância de pelo menos capítulos anteriores, lá pelo 16, 17 de Gênesis, quando nós ouvimos que aconteceu grande fome na região e o povo, como no caso Abraão fez, as pessoas desceram para o Egito. Abraão fez esse percurso, ele não ficou na terra que o Senhor tinha lhe prometido, mas quando houve fome nessa terra, ele desceu para o Egito e lá aconteceram problemas gravíssimos. Entre estes problemas, o principal deles foi que Abraão chegou lá e disse que a sua esposa era sua irmã, o que não era uma total mentira, porque na realidade ela era mesmo meia-irmã dele, mas também não era a verdade, porque apesar de ser meia-irmã, ela era esposa dele. E ele negou isso quando chegou no Egito, e um príncipe do Egito tomou Sara como esposa. E infelizmente algo terrível aconteceu. Deus revelou isso para os egípcios, e Abraão saiu expulso de lá, por causa disso, por causa do mal que ele fez. Algumas décadas mais tarde, novamente Abraão precisa se mudar, e ele vai para as terras dos filisteus, exatamente para a terra de Gerar, e exatamente para os domínios de um rei chamado Abimeleque, que provavelmente na época era muito mais jovem do que Abraão, e Abraão já era um homem idoso, porque este mesmo Abimeleque aparece aqui neste capítulo, mas agora quem está comandando esta família é Isaac. Ao ir para aquelas terras, segundo a recomendação de Deus, Isaac estava indo para um lugar onde ele tinha carta branca para ir, porque foi um lugar onde o seu pai habitou por muitos anos e teve uma relação muito boa com Abimeleque. Nas terras onde o próprio Abraão e seus servos abriram muitos poços dos quais se serviam os filisteus. Terra essa onde Abraão conseguiu comprar um pedacinho de terra próximo à encosta de uma montanha para enterrar sua esposa, e onde ele posteriormente também foi enterrado. Então Isaac tinha uma relação boa, havia uma relação diplomática com Abimeleque. Naquele tempo de fome, a primeira ideia que passou na cabeça de Isaac foi descer para o Egito. Vejam, exatamente como Abraão. Quando ele tem essa ideia, Deus fala com ele e diz: não vá para lá, vá para Gerar.
e lá em Gerar eu vou te abençoar. E daí aí Deus repete para Isaac a mesma aliança que ele havia feito com Abraão. Você vá para lá, porque todas essas terras aqui eu vou dar para você e para os seus filhos. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Está aí nos primeiros versículos. Eu vou abençoar você por causa de Abraão, porque Abraão me foi fiel, seguiu os meus preceitos, os meus estatutos, os meus mandamentos, me obedeceu. E aquilo que eu jurei dar a Abraão, eu vou dar para você. E através da sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, Moisés está transcrevendo aqui a repetição, a afirmação da aliança de Deus com o descendente de Abraão, agora Isaac. Muito bem. Mas apesar de ter recebido esta palavra do Senhor e ter obedecido o que o Senhor disse, ele não foi para o Egito, foi para Gerar. Quando ele chega em Gerar, ele faz exatamente o que Abraão fez quando Abraão chegou em Gerar. Lembra que Abraão chegou em Gerar e disse que a sua esposa era sua irmã. Pela segunda vez Abraão fez isso. E ao fazer isso, Abimeleque levou a esposa para a sua casa. E ele só não se deitou com ela porque Deus o alertou. Embora fosse um filisteu, neste caso, nos 2 capítulos, ele é apresentado como um homem que tem temor a Deus, e Deus falou com ele. E Deus o alertou que aquela mulher, na realidade, era esposa de Abraão. E então ele procura Abraão e reclama com Abraão, porque eles já estavam lá há alguns anos. E desde que Abraão chegou, as mulheres todas do reino ficaram estéreis. Não nascia criança entre entre o povo de Abimeleque. Lembram que nós estudamos isso? Então, Abimeleque falou com Abraão, Abraão se desculpou e orou a Deus, e Deus abençoou aos filisteus, e os filisteus voltaram a ser fecundos. E aí a gente estudou bastante sobre isso, dizendo que isso é até uma ação providencial de Deus, para que, acontecendo o pior, Sara não gerasse de Abimeleque, porque Sara era aquela que geraria a Isaac, o filho da promessa. E graças a Deus não aconteceu nada tão terrível como aconteceu lá no Egito, e Sara foi preservada. Agora está se repetindo a mesma história. Isaac vai para lá, recebe uma promessa fantástica de Deus, mas apesar disso ele sente medo de morrer. E por causa do seu medo de morrer, ele repete o mesmo erro do seu pai. Chega lá e diz que Rebeca é sua irmã. Só que neste caso aqui, diferente do outro caso, Abimeleque talvez já estava um pouco mais atento, porque ele já tinha passado por isso uma vez, e ele estava de olho no que estava acontecendo com aquele casal. E ele, do seu palácio, da sua janela, ele observava e notou que Isaac fazia carícias em Rebeca. Mandou chamar os dois. Esse Isaac aqui, não sei quantos anos, talvez 50, 60 anos tenha se passado, porque na época Isaac não havia nascido ainda. Isaac aqui já está com mais de 40 anos, então provavelmente 60 anos mais tarde. Mas Abimeleque não esqueceu da história. E tanto que não esqueceu da história que ele, olhando da sua janela, vê o que estava acontecendo, mandou chamar os dois e falou assim: olha, está claro, está óbvio que vocês não são só irmãos, vocês são marido e mulher. Olha que loucura que você está fazendo. Alguns dos homens do nosso povo poderiam ter abusado da sua esposa, e isso traria grande mal sobre nós. É o mesmo Abimeleque, porque ele é um homem que teme a Deus. E o que ele está dizendo? Olha, nós poderíamos ter cometido um ato gravíssimo e Deus poderia nos punir, porque ele já sabia o que aconteceu lá atrás, quando eles passaram por uma situação de infertilidade durante bastante tempo, por causa da mentira de Abraão. E aqui novamente Abimeleque chama a atenção de Isaac, dá um sermão duro nele, e depois o libera para ficar ali naquela região mesmo. Vamos aprender um pouquinho com essa história. Naquela época não era diferente de hoje. As histórias eram contadas e recontadas o tempo inteiro. Essas histórias familiares, elas ficam.
Apesar de Isaac não ter convivido e vivido esses fatos da vida de Abraão, como a mentira de Abraão, quando ele esteve tanto no Egito como ele esteve lá nos dias de Abimeleque, de alguma maneira Isaac deve ter ouvido falar dessa história. Porque para ele tomar a mesma atitude, ele aprendeu isso em algum lugar. E novamente ele tem os mesmos argumentos que Abraão tinha. Porque lembra que Rebeca vem da família de Betuel. E eles eram parentes mesmo. Parentes, ela era parente de Sara, né? Veio da família de Sara. E então ele podia dizer que ela era irmã, sim. Não de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau, mas de algum grau aí. Ela era alguém muito próximo a ele, porque era parente de sua mãe. E então ele está fazendo a mesma coisa que o seu pai fez. Eu não sei se ele aprendeu com Abraão isso. Mas o que ele está fazendo é contar uma meia verdade. Provavelmente porque ele aprendeu isso em algum lugar. Eu li com vocês o Salmo 78 no início, porque o Salmo 78 fala sobre a responsabilidade que uma geração tem de contar para outra geração as obras do Senhor, para que esta outra geração conheça Deus e conte para as gerações vindouras a respeito do Senhor. E este é o grande trabalho, a grande tarefa nossa, que somos crentes, que somos pais crentes, é contar para os nossos filhos os feitos do Senhor. É exatamente isso que Moisés está fazendo para o povo hebreu, que está saindo do Egito e caminhando para a terra prometida, quando esse texto foi escrito. E Moisés está nos dando um exemplo da importância de ensinarmos coisas boas para os nossos filhos. Porque aquilo que os nossos filhos ouvem da nossa boca e veem com os olhos nós fazendo, é exatamente o que eles vão repetir e é exatamente o que eles vão fazer. Está mais do que claro que é esta a intenção de Moisés ao mostrar nesse texto. Ele está dizendo, olha, um erro cometido por um pai, infelizmente, ele vai reverberar por muitas gerações na vida dos seus filhos e dos seus descendentes. Tem um ditadozinho que não é bom, que a gente não gosta dele, mas ele é verdadeiro, né? O cavaco nunca cai longe do tronco. É duro isso. É duro. É duro principalmente quando a gente vai ficando mais velho e descobre que os pais da gente não eram tão bons quanto a gente imaginava. Aí vem alguém e diz, o cavaco não cai longe do toco. E outros podem até dizer assim, ó, você tem o mesmo sangue, você vai fazer as mesmas coisas. É claro que dá para lutar, para melhorar, para não fazer as mesmas coisas. Mas a tendência natural é de repetir exatamente as mesmas coisas. Mais cedo ou mais tarde, essa natureza aparece. E é por isso que nós precisamos tratar os nossos filhos desde muito cedo, instruindo-os e conduzindo-os no caminho do Senhor, porque aquilo que eles viram acontecendo dentro da casa deles é exatamente o que eles mais cedo ou mais tarde vão fazer, a não ser que eles sejam disciplinados no temor do Senhor, para que o próprio Deus se torne a referência deles e não nós. Com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades. É óbvio que Abraão não quis ensinar o que era mal para o seu filho, é claro isso. Mas as histórias são contadas. Volta e meia aparece um primo, um cunhado, uma sogra para contar as histórias para os filhos. É uma avó que vai lá e conta. Ah, você não conheceu o seu pai. É. Sabe aquela história quando você está tentando sair bem numa conversa, daí aparece sua mãe lá. Né? Eu sei, está falando assim, mas eu sei. Vocês não sabem, quando era adolescente fazia as mesmas coisas. Eu vi isso esses dias. Estava lá dando um pito no Caleb lá. Minha mãe está em casa agora, chegou para o Caleb, fazia a mesma coisa. Eu falei, ô mãe, você tem que vir para me ajudar, né? Então, esse texto aqui mostra
o quanto é delicado essa nossa relação com os nossos filhos. E o quanto nós precisamos de Deus nessa relação, para que eles não se tornem replicadores dos erros que nós já cometemos. Porque o mais provável que aconteça é isso. E então esse texto mostra aqui que, embora Deus tenha livrado, porque se Deus não livrasse, ele ia para o Egito, ia fazer a mesma bobagem lá. Deus foi misericordioso com Isaac e não deixou ele ir para o Egito, mas deixou ele para Gerar. E lá em Gerar ele fez exatamente a mesma coisa que o seu pai. Um outro aspecto desse texto para nós é a dificuldade de uma família em problemas, enfrentando crises. Vejam só, no capítulo anterior nós observamos que essa família é uma família com graves problemas. Nós temos um pai que privilegia um filho e a mãe que privilegia outro filho. Marido e esposa estão divididos por causa de preferências em relação a filhos. Então nós temos uma casa dividida. Nós temos uma casa onde filho negocia com o irmão a primogenitura, e que ainda não aconteceu, mas lá na frente vai desembocar numa traição familiar generalizada. Porque a mãe vai ajudar o filho mais novo a trair o irmão mais velho, o filho mais velho e o pai. Ou seja, todo mundo trai todo mundo. Mas como é que isso começou? Isso não começou aqui nessa família, isso começou lá atrás. Começou quando você tem o pai, Abraão, que é o nosso pai da fé, que a gente gosta de falar sobre isso, mas tinha dificuldades também, problemas. E lá atrás ele construiu um castelo em cima do hábito de mentir, de esconder coisas. E isso vai crescendo. Os filhos nascem dentro desta casa e vão vendo isso dentro da casa. Os filhos se tornam adultos e constituem família. E o que eles começam a fazer? O mesmo que eles viram acontecendo na casa dele. E os netos, que são os filhos desse filho, ficam assistindo isso tudo. E o que eles vão fazer depois de alguns anos? Eles vão fazer as mesmas coisas. A não ser que haja uma interferência de Deus e uma ação de Deus dentro das nossas famílias, as coisas não mudam. E nós precisamos orar muito pelos nossos filhos. Existem projetos como a SAF tem, projeto de oração pelos filhos, porque nós precisamos orar muito pelos nossos filhos e precisamos expor muito a Bíblia para eles e precisamos forçá-los constantemente a aprender com o Senhor e não com a gente. Nos esforçarmos para sermos testemunhas de Cristo dentro de casa, para que eles enxerguem o Senhor através de nós, porque se eles olharem só para nós, sem as lentes de Cristo sobre a nossa vida, eles vão simplesmente se tornarem replicadores dos nossos próprios erros. E esse texto é um texto clássico disso, porque ele mostra isso de uma forma muito clara, e eu acredito que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registrou fatos assim para nos alertar. Não importa quão importante seja a família. Quem é essa família aqui? Essa família é a família da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Historicamente, é a família do nosso Redentor. Então, o que eu preciso saber sobre essa família? Primeiro, não é uma família perfeita. É uma família que precisou de redenção e precisava do Redentor tanto quanto as nossas. O que eu preciso saber sobre essa família também? Eu preciso saber sobre essa família, que essa família experimentou o gosto amargo de ver se perpetuar através de gerações dela os mesmos erros cometidos pelos pais. Por isso que nós não podemos encobrir dos nossos filhos a palavra, o preceito, a lei de Deus, porque a única e a melhor chance que nós temos
de que os nossos filhos não cometam os mesmos erros que nós cometemos, é expondo Deus para eles o tempo inteiro. Para que eles olhem para o Senhor e não para os nossos erros, para as nossas deficiências. Um outro aspecto para a gente considerar também nessa família é que, apesar desses problemas todos, apesar dessas dificuldades, a bênção do Senhor estava sobre esta casa. E esta bênção do Senhor é fruto de uma aliança que Deus estabeleceu com esta casa, com esta família, estabeleceu com Abraão, e agora estava passando para Isaac, passou para Isaac por aquela bênção de Deus. E esta aliança é interessante, porque ela tem aspectos que são imutáveis. Deus fez uma promessa a Abraão, e Deus abençoaria as famílias da terra através daquela família, e esse é um aspecto do decreto de Deus. Deus decretou que seria aquela família, ponto. Então, faça sol, faça chuva, passem por dificuldades, passem por vergonha, como Isaac está passando aqui, mas ainda assim, vai ser através desse tronco que Deus vai abençoar, e abençoa de fato. Esta família nunca é extinta, essa família passa por muitas dificuldades, mas não deixa nunca de ser a família da aliança. Agora, tem um outro lado desta aliança, que é o lado em que Deus estabelece condições de vida favoráveis mediante obediência, e desfavoráveis mediante desobediência. Vejam só, apesar de Deus ter prometido tudo para eles, assim como no caso de Abraão, aqui o caso de Isaac, ele está tendo que mudar por causa de uma situação de fome. Não é estranho isso? Nós vamos ver na continuação desse texto que eles vieram ali para Gerar e Deus abençoou, e em pouco tempo Isaac se tornou o homem mais rico de toda aquela região, tanto que a riqueza dele se tornou tão grande que Abimeleque mandou ele embora de lá. Agora eu pergunto, qual a dificuldade de Deus fazer o mesmo por Isaac lá na terra onde Isaac estava? Para Deus nenhuma. Então, Isaac só foi para a região de Gerar por quê? Porque Deus queria que ele fosse até lá. E Deus queria que ele fosse até lá para quê? Para testá-lo. Deus não o conhecia? Deus o conhecia. Mas vamos lembrar, é a mesma história de Abraão. Deus o conhecia, mas Isaac se conhecia. Isaac conhecia suas fragilidades. Isaac sabia o quanto ele precisava depender de Deus. Eu acredito que não, até ir para lá, passar por uma prova de fogo, deixar que o medo da morte o levasse a mentir, ser repreendido, e ao ser repreendido se arrepender e aprender que precisa depender de Deus. Que a segurança dele não virá através de uma mentira, mas a segurança dele vem do Senhor e através das promessas de Deus. E então Isaac aprende esta dura lição, e aprende a lição, e a partir da lição, o que Deus faz com ele? Deus o abençoa. E é interessante que essa citação aqui que aparece no versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quando é que Abraão fez isso? No começo da vida dele? No começo da história dele? Ou só depois de ter passado um bocado de vergonha? Deus está dizendo para Isaac: Isaac, eu vou te abençoar, como eu abençoei o seu pai depois que ele me obedeceu, depois que ele andou nos meus estatutos, depois que ele andou nos meus preceitos, depois que ele andou em toda a minha vontade. É como um pai que chega para um filho e fala assim: filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. E o papai vai te abençoar com tudo que eu tenho. Mas eu quero que você me obedeça. Você ande nos meus estatutos e você siga pelo caminho que eu estou propondo para você. Esse caminho é um caminho onde todas as portas estarão abertas para você. Não tomar esse caminho não significa que você vai deixar de ser meu filho. Não significa também que o que é meu um dia vai ser totalmente seu.
Mas o caminho contrário ao que eu estou te oferecendo é um caminho de dor, de dificuldade, de vergonha, como essa vergonha que Isaac está passando aqui. É o que Deus faz conosco. Nada muda o fato de que nós somos comprados com o sangue de Cristo e nós somos salvos pelo Senhor. Mas a maneira como nós vamos viver nesta terra, o tipo de vida que nós vamos experimentar aqui depende do quanto eu sou obediente a Deus. Eu não estou falando agora de salvação. A salvação é algo conquistado por Cristo, não depende do meu esforço. Mas a maneira como eu viverei até o dia em que o Senhor me levar para a glória, isso sim depende de obediência, de esforço, de trabalho, de luta, de perseverança. E é isso que esse texto está mostrando para nós. Nada pode mudar o fato de que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Mas a maneira como eu vou experimentar as coisas nesta vida depende da questão da obediência, sim. Depende do meu esforço na luta contra o pecado. Depende da minha confiança em Deus. Depende do quanto eu persevero na lei do Senhor. Depende do quanto eu conheço essa lei. Depende do quanto eu estou amando a vontade de Deus. Tem muita gente que por desobedecer, que por não ouvir, que por não se arrepender, vive uma vida miserável. Vai para o céu? Vai. É um cristão? É um cristão? Vai. Agora, Isaías capítulo 1, versículos 18, 19 e 20 dizem assim, né? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eu os tornarei brancos como a lã. Ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei alvo como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, morrereis ao fio da espada. É o que Deus fala para o povo de Israel. Deus não está falando isso para a gente que não é crente, dizendo assim, ó, se vocês se arrependerem do pecado, eu salvo vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Não, o texto está falando sobre a maneira como nós vivemos aqui. E o texto está se dirigindo para o povo de Deus. Nada muda o fato que esse povo é o povo de Deus. Mas o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: ainda que vocês façam bobagem, se vocês se arrependerem, eu vou perdoar vocês e vou fazer com que vocês experimentem o melhor dessa terra. Mas se vocês continuarem na rebeldia de vocês, vocês só vão conseguir colher dor e, por fim, morte. Não vai deixar de ser meu filho, mas vai sofrer. Porque é o caminho que você escolheu. Então você tem obediência sendo recompensada com bênção do Senhor, e você tem desobediência sendo recompensada com disciplina. É isso que Deus fez com Abraão, e é disso que Deus está fazendo com Isaac. E aliás, segundo a carta aos Hebreus, esse tipo de ação de Deus, de expor a gente, as nossas fraquezas, deixar com que a gente experimente o gosto amargo do pecado, nos disciplinar, nos corrigir, para que a gente vença isso, isso é uma prova de amor. É uma prova de amor. Quando você lê em Hebreus, diz que o pai que ama, disciplina. E Deus é como esse pai, que disciplina os seus filhos. O duro é quando um filho não recebe nenhum tipo de disciplina. Porque isso aí significa que o pai não ama. Na cultura da época do Novo Testamento, quando o Novo Testamento foi escrito, havia muito essa questão da adoção, ou até mesmo de filhos bastardos dentro de casa. E qual que era a diferença na criação? De filhos bastardos, que eram filhos de outras relações, envolvendo um dos cônjuges com outra pessoa, ou filhos adotivos, e a relação com o filho de sangue. O filho de sangue tinha que estudar, recebia uma dura carga de tarefas, era disciplinado, enquanto que os outros filhos que não eram legítimos viviam à vontade. Só que nenhum deles estava sendo preparado para ser o sucessor do líder da casa. Nenhum deles estava sendo preparado para receber herança. Só o filho legítimo. Então, esse recebia cobrança,
esse recebia dura disciplina, esse tinha que cumprir muitas regras. Então, quando a gente olha para histórias como essa e fala assim, poxa, por que Deus fez com que houvesse fome na região em que Isaac estava, e ele teve que descer, e descendo ele se pôs numa situação de tamanha fragilidade? É Deus que está governando isso. Está governando isso exatamente para tratar alguma coisa que talvez no ambiente onde Isaac estava não apareceria nunca. Nós somos ótimos em esconder os nossos pontos fracos. A gente acha um lugar mais ou menos confortável para a gente ficar, aonde os nossos pontos fracos ficam escondidos, e a gente reina absoluto nesses lugares. Até o dia que Deus vai lá e te empurra para fora do seu canto, da sua zona de conforto, para que daí você perceba o quanto você é frágil, fraco, e o quanto você precisa de Deus. Então, desertos, crises, momentos difíceis assim, são uma bênção de Deus na nossa vida. Porque é Deus mostrando que nós não somos autossuficientes e que nós dependemos dele. É Deus tratando doenças silenciosas que a gente nem se dá conta que tem, em tempo de poder corrigir. Porque se não tratar, pode ser tarde demais uma hora. Pode ser tarde. Isaac passa por um tratamento assim. Algo que, com certeza, trouxe para ele grande recompensa. Porque o restante do texto, eu vou deixar para a semana que vem o restante, mas o restante do texto vai mostrar isso. Depois daquela correção que ele recebeu, ele confia em Deus, Deus o abençoa de tal maneira naquela terra que ele se torna riquíssimo. E não tenham dúvida que ele passou a experimentar o melhor daquela terra. Tamanha a riqueza dele. Até o momento que essa riqueza chegou a incomodar terrivelmente Abimeleque e os filisteus. E aí começou a haver contenda. Acontece contenda por causa de poços de água. Lembra que a forma de enriquecer desse povo era exatamente através da multiplicação dos seus rebanhos. Rebanhos precisam de água. E não só os seus rebanhos. No caso de Isaac, Isaac também é agricultor. Ele planta, e aqui o texto diz que ele colhe a 100 por 1 numa região desértica. Isso é um verdadeiro milagre. Para quem estava num lugar passando fome, agora ele é um grande agricultor, um grande fazendeiro que planta e colhe a 100 por 1. Para nós, a gente falando isso aqui hoje, parece pouco, né? Porque hoje os agricultores colhem 600, 700 por 1. Mas é com muita tecnologia e com muita coisa. Naquela época, colher 100 por 1 era uma coisa miraculosa. É algo de Deus que aconteceu. Por quê? Porque a boa mão do Senhor era sobre ele. Mas o fato da boa mão do Senhor ser sobre ele não significava que ele podia fazer as coisas de qualquer jeito. Quando ele fazia coisa errada, ele tinha que ser tratado. E ao fazer aquilo que é correto, Deus o abençoava. A gente não gosta muito de ficar batendo nessa tecla para não cair naquele lugar comum de algumas pessoas que ficam tentando fazer troca com Deus. Vou fazer tudo certo para Deus me abençoar e eu ficar rico. Não é assim que funciona. O foco não é riqueza, porque riqueza aos olhos de Deus é o que Ele nos deu na glória. Essa é a sua riqueza, é o que nós falamos aqui domingo. Deus nos fez a sua riqueza. Mas o que esse texto fala é a respeito de uma vida menos turbulenta e uma vida mais tranquila nos braços do Pai, independente da condição econômica que você tenha, mas uma vida menos turbulenta e mais tranquila, por consequência do quê? De você andar segundo os preceitos, os mandamentos e os estatutos do Senhor, independente da questão da salvação, da aliança salvadora que nós temos pela graça com Deus. Isso é uma coisa. A outra é a maneira como nós nos comportamos. E o ponto principal para nós nessa noite, eu quis enfocar bastante isso, é exatamente o problema de que se nós não tratarmos dessas questões da nossa vida, elas vão perpassar para a vida dos nossos filhos e para a vida dos nossos netos. Então nós devemos orar muito pelos nossos filhos, precisamos pedir a Deus que nos corrija, porque nos corrigindo, corrigirá também os nossos filhos. Precisamos pedir a Deus que Deus leve os nossos filhos a olharem para nós através dele, através de Cristo. Precisamos pedir que Deus nos ajude a sermos bons exemplos dos nossos filhos.
E no que depende de nós, nas nossas contações de história, nós devemos tomar muito cuidado. Porque às vezes nós contamos uma coisa para os nossos filhos, eu costumo dizer que na igreja é assim, você leva 1 ano para ensinar uma coisa boa. Vem um visitante de fora, fala 15 minutos uma coisa errada e todo mundo guarda. É impressionante. E com os filhos da gente é a mesma coisa. Você leva 1 ano para ensinar uma coisa certa, mas se ele estiver fazendo uma coisa errada durante 30 segundos, é isso que ele vai guardar. E por que acontece isso? Porque é a nossa natureza, a natureza deles, é uma natureza pecaminosa. Resiste ao que é correto, mas tem uma paixão por tudo que não é certo. Então, você precisa, para cada 100 vezes que você dá um bom exemplo, um mau exemplo vai destruir todos os seus 100 bons exemplos. Então a tarefa de ser pai é muito difícil, porque os nossos filhos ficam observando, ouvindo, e não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde, pode ser na sua frente ou pode ser depois que você já estiver velho, quando eles estiverem sozinhos, eles vão repetir. Se Deus não tiver misericórdia, eles vão fazer as mesmas coisas. Então, se você já ora pelo seu filho, ore muitas vezes mais, para que eles não tenham que passar. Se nós passamos vergonha, que eles não tenham que passar as mesmas vergonhas que nós passamos. Nós passamos aflições, dor, que eles não tenham que passar isso. Para que eles não passem por isso, nós temos um grande trabalho agora, de mostrar Deus para eles, de lutar nós mesmos, porque se eles nos verem lutando contra o pecado, eles vão fazer. Agora, se eles nos veem sendo rancorosos, sendo fofoqueiros, sendo, tendo uma linguagem suja na nossa boca, mentindo, não tenha dúvida, mais cedo ou mais tarde eles vão fazer a mesma coisa, se é que já não estão fazendo, longe da gente, mas vão fazer. Então, nós somos espelhos para os filhos, e eles vão repetir o que eles estão enxergando aliás, os nossos filhos são espelhos nossos, eles refletem exatamente o que nós somos, a não ser que Deus tenha misericórdia e eles enxerguem mais Deus em nós e menos nós mesmos em nós. E Deus nos ajude a pensar sobre isso, orar a Deus sobre isso e pedir que Ele ajude-nos como pais, para que os nossos filhos não tenham que amargar as coisas que nós amargamos. Que Deus nos abençoe, que a gente saia daqui realmente nesta noite. Eu quis deixar enfaticamente isso, para que cada pai que saia daqui hoje preocupado com a criação do seu filho, a necessidade que você tem, não de que seu filho se torne uma cópia exata de você. Aliás, Deus tenha misericórdia de nós, para que os nossos filhos não sejam uma xerox da gente. Nós queremos que os nossos filhos sejam uma cópia de Deus. Eles precisam se tornar parecidos com Cristo, porque senão eles vão fazer as mesmas bobagens que nós já fizemos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude nisso, ó Pai. Dói no nosso coração e na nossa alma imaginar que os nossos filhos tenham que passar, ó Deus, pelas dificuldades que nós já passamos. Aliás, nós como pais, ó Deus, e sabemos que o Senhor muito mais, porque somos imperfeitos, o Senhor é perfeito, nós como pais queremos a todo custo que os nossos filhos não tenham que sofrer. E por isso, ó Deus, nesta hora nós pedimos ao Senhor que o Senhor volte os olhos dos nossos filhos, ó Deus, para Cristo. Que eles olhem para o Senhor e não para nós. E que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos realmente mudar naquilo, ó Deus, que temos falhado. Nos permita, ó Deus, sermos bons exemplos dos nossos filhos, sustentados por Cristo Jesus. Bons exemplos para que os nossos filhos imitem em nós aquilo que realmente é bom, produzido pelo Senhor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor cegue os olhos dos nossos filhos, para que eles não vejam, ó Deus, aquilo no que somos maus e no que temos errado. Para que eles não venham a nos imitar, ó Deus, e tenham que sentir o gosto amargo que muitas vezes nós sentimos por errarmos. Então, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. Nós muitas vezes culpamos, ó Deus, culpamos a geração, culpamos a cultura, culpamos o governo, culpamos a televisão,
culpamos um monte de gente porque os adolescentes e os jovens estão perdidos. Na realidade, ó Deus, os maiores culpados somos nós, os pais e as mães, que serviram a Deus e servem de exemplo para esses meninos. Porque foi olhando para nós que eles aprenderam as coisas que eles fazem hoje. E o Senhor tenha misericórdia, Deus, das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E ajude-nos, ó Deus, quando pensarmos em fazer alguma coisa que vá contra a vontade do Senhor, enche o nosso coração de temor do Senhor, mas também nos faça lembrar, ó Deus, que aquilo que fazemos de errado vai reverberar na vida dos nossos filhos, porque eles vêm e eles vão imitar e eles vão sofrer por causa disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e das nossas famílias, para que a gente não venha, Deus, a sofrer duplamente lá na frente, vendo que os nossos filhos não aprenderam os bons hábitos, mas repetem os maus. Que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor guarde os nossos filhos, para que eles obedeçam a Deus de coração ao Senhor, e que o teu Filho Jesus seja a suprema referência da vida deles. É o que nós te pedimos em nome dele, do teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém.